Olá! Que bom que você está conosco neste momento de estudo e comunhão. Para os que são de pequena estatura, qual é seu maior sonho? Existem umas pessoas que alcançam em média de 1,45 de altura, 1,45 m. Os pigmeus que vivem na África, Ásia e Oceania, etc. Mas, naturalmente, as pessoas crescem. Isso faz parte do ciclo natural da vida, que aprendemos nos primeiros anos escolares. Os seres humanos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. É claro que as pessoas aceitam e desejam os primeiros passos deste ciclo. Os dois últimos, quase todos fogem. Envelhecer, morrer. O comércio explora o desejo da humanidade de fugir destes dois últimos estágios do ciclo da vida humana. Envelhecimento e morte. Mas vamos nos deter em apenas um estágio, o crescimento. Como já mencionei, isso faz parte natural da vida das pessoas. Se a criança não cresce, os pais procuram descobrir a causa e não descansam enquanto não encontrarem uma saída. Conheço um casal que tem 2 filhas e a mais nova é maior do que a primogênita. Conversando com o pai, ele me informou que a mais velha tem uma deficiência de hormônio e eles estão realizando um tratamento. Para onde viaja, leva os remédios que precisam ser guardados sempre na geladeira. São muito caros e exigem todo um cuidado especial. Fazem tudo isso com prazer para que a filha cresça. Fisicamente falando, quando alguém não cresce, evidencia que existe algum problema e precisa fazer alguma coisa. Assim é também no aspecto espiritual. No campo espiritual deve haver o nascimento e também o crescimento. Vejam o que Jesus falou sobre o nascimento. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lendo as palavras de Jesus, compreendemos que é preciso nascer espiritualmente para poder ver o reino de Deus. Agora, o apóstolo Pedro, escrevendo sobre este assunto, disse o seguinte. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. É fundamental o novo nascimento. Igualmente importante é que o recém-nascido cresça e se desenvolva. Veja o que está escrito em Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 4, e o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o profeta Oséias nos faz um apelo. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Oséias, capítulo 6, e vamos ler o versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Os textos que acabamos de ler mostram que a vereda do justo é progressiva.
assim como a luz da aurora vai aumentando, crescendo. Se não apenas conhecermos, mas prosseguirmos, avançarmos nosso conhecimento sobre Deus, Ele virá a nós de uma maneira abundante, maravilhosa. E é exatamente isso que Ele quer. Não sei quanto tempo faz que você aceitou Jesus como seu Salvador. Quanto tempo que nasceu espiritualmente. Mas vou te fazer algumas perguntas. Você percebe que está crescendo na graça? Seu conhecimento de Deus e de sua vontade tem aumentado? Manuseias a palavra de Deus com mais facilidade? Consegues compreender coisas que não entendias ao iniciar os estudos da Bíblia? Se as respostas são positivas, que bom. Caso essa não seja a realidade, não se desanime, pois é possível mudar essa situação. Que estatura Deus quer que alcancemos? Abra sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui eu quero mencionar algo muito importante. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de faltas parecereis aos vossos olhos. Porque vossa visão será mais clara e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. Nós vamos ler apenas a última parte. Porque quando estou fraco, então sou forte. E o apóstolo João escreveu no Apocalipse o seguinte, Apocalipse capítulo 3, o versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Estamos numa situação perigosa quando achamos que estamos grandes, fortes, poderosos espiritualmente. Isso evidencia que estamos longe de Jesus. Quando entendemos que estamos pequenos, temos muitas coisas a vencer para sermos semelhantes ao nosso Mestre, Ele nos fortalece e promove nosso crescimento. O que está escrito sobre o crescimento de Cristo? Leia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, o versículo 52. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Como ser humano, Jesus teve um crescimento simétrico, proporcional à sua idade. Ia crescendo em todos os aspectos, físico, intelectual, moral e espiritual. O crescimento simétrico de Jesus proporcionava graça, alegria aos homens e principalmente a Deus. Qual é o segredo para crescermos na graça, assim como Jesus? Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 2. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes
para a salvação. Tenho 3 filhos e permanece vivo na minha mente o quadro deles recém-nascidos. Como gostavam do leite. Minha esposa não precisava oferecer, eles procuravam, choravam querendo mamar. O filho do meio é uma filha, na verdade. Me lembro muito bem quando a vi pela primeira vez, ainda na maternidade. Minha esposa deitada, descansando, e minha filhinha num berço. E eu ali curtindo com meu filho primogênito. De repente percebi a nenê chupando os dedos e foram ficando mais intensos os movimentos, mais fortes. De repente começou a choramingar. A levei ao lado da mãe e logo ela começou a mamar. Que coisa linda! É emocionante. Nesta época, eu morava na região amazônica, no estado de Rondônia, onde atendia todo o estado como pastor. Havia então muitas estradas não pavimentadas, que na época de estia tinha muitos buracos e muita poeira. E na época das chuvas, muita água e muita lama, atoleiros. Eram viagens com bastante emoção. E fiz várias viagens nessas estradas com minha família. Em algumas, essa filha que mencionei era ainda bem pequena. E o carro prosseguia nas estradas cheias de buraco, batendo, tremendo, e minha filha grudada no peito mamando. Era muito divertido. Como gostava de mamar. Você tem desejado o puro leite espiritual nessa intensidade? Outro detalhe importante que o texto enfatiza é o puro leite. Tem pessoas que se alimentam espiritualmente com frequência e boa quantidade, mas de alimentos misturados, não com o puro leite espiritual. Jesus, ao ser tentado, enfrentou o inimigo com a seguinte expressão: está escrito. O que está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, sem subtração nem adição, deve ser a base sobre a qual deve se firmar nossa fé. Já vi muito alimento espiritual contaminado com costumes, com tradições e tantas outras coisas que não são a pura palavra de Deus. Sobre isso, Jesus disse o seguinte, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Além de se alimentar com o puro leite espiritual, tem outro detalhe que faz parte do segredo para o crescimento. Abra sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O texto fala seguindo. O verbo seguir está no gerúndio, ação contínua. Podemos entender aqui exercício, atividade, ação. Não basta apenas se alimentar da palavra de Deus, é preciso colocar em prática seus ensinamentos, seguir suas orientações. Isso também é necessário para crescermos na graça. Eis o segredo do crescimento espiritual. Primeiro, desejar, buscar se alimentar. Segundo, usar o puro leite espiritual. Terceiro, exercitar, praticar os ensinos bíblicos.
As plantas crescem e morrem. Assim como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas real, da mesma forma é o crescimento espiritual do ser humano. Se o plano de Deus a nosso respeito se cumpre, haverá crescimento contínuo. Deus providencia o necessário para o crescimento da planta: solo fértil com nutrientes, ar, sol e água. Exatamente do mesmo modo, o crescimento espiritual é atingido pela cooperação com o poder divino. A planta cresce porque cria raízes no solo. Da mesma forma, precisamos lançar raízes em Jesus. Devemos receber o Espírito Santo, assim como a planta recebe os elementos da natureza indispensáveis ao seu crescimento. Meu amigo, minha amiga, o meu desejo é que você tenha nascido espiritualmente. Deseje, busque se alimentar da palavra de Deus. Use o puro leite espiritual. Abandone os alimentos falsificados. Exercite, coloque em prática o que está escrito na Bíblia. Assim diz o Senhor. E assim haja um crescimento espiritual simétrico, semelhante ao de Jesus, proporcionando graça, alegria aos homens e principalmente a Deus. Meu desejo é que se cumpra em sua vida as palavras do apóstolo João registradas em sua primeira epístola, capítulo 3, e o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Oremos para que tenhamos este crescimento e quando Jesus voltar, estejamos semelhantes a Jesus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor coloca à nossa disposição tudo necessário ao nosso crescimento espiritual. Desperte em nós, Senhor, desejo de se alimentar da Tua palavra. Nos ajude a deixar de lado os alimentos contaminados espiritualmente e que possamos buscar o puro leite espiritual na Bíblia Sagrada. Abençoe esta pessoa que está assistindo esta mensagem. Ajude-o para se desvencilhar de todo o engano, de tudo contaminado pelas tradições e costumes. E que assim haja nela o verdadeiro crescimento espiritual, que possamos crescer até sermos semelhantes a Jesus, para que quando Ele voltar, sejamos de fato semelhantes a Ele. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.